João Batista representa a virada do antigo para o novo. Né? Exatamente, mais que profeta. João Batista representa o personagem da virada. Ele representa a virada do antigo para o novo. Ele era filho de sacerdote, ele tinha o ofício de sacerdote e deveria viver como sacerdote. Mas ele era alguém literalmente nada convencional. Quando nós olhamos para o livro de Mateus capítulo 3 e observamos a forma de João Batista servir, era uma forma completamente irreverente, fora da caixa, como se diz por aí. Ele não seguiu o protocolo daquela estrutura judaica. Ele deveria estar onde? No templo, comendo o quê? A carne. Era o peito e a coxa, né, que os sacerdotes poderiam comer, que eram as ofertas que eram oferecidas. Ele deveria estar lá dentro, no templo, seguindo toda aquela liturgia religiosa. Mas não. Onde é que ele estava? No deserto. Vestido com aquelas vestiduras talares de um sacerdote tradicional, convencional? Não. Vestido com pele de camelo. Camelo na Bíblia era um animal imundo. E ele estava lá, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre e gritando para os quatro ventos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que João Batista estava fazendo? Um novo tempo está vindo. Um novo tempo está surgindo. Saiam dessa estrutura religiosa. Tenham uma conversão da mente de vocês. A palavra arrependimento tem esse sentido. Mudança de mente. Mudem a mente de vocês. Mudem a mente de vocês. Troquem o chip, troquem o mindset, troquem a maneira de pensar. Vocês estão acostumados com uma forma de pensar. Está chegando um homem que vai iniciar uma nova era. Esse homem é Jesus. Então João Batista foi muito importante. Para quê? Para que houvesse essa mudança do velho para o novo, do antigo para o Novo Testamento. Ele é o homem exatamente que faz essa transição. E aí, várias pessoas foram até ele, foram batizadas, tiveram essa mudança de mente, mas alguns foram resistentes, que foram os fariseus, tiveram dificuldades de fazer essa virada e se tornaram posteriormente os opositores de Jesus. Irmãos, vamos ser sensíveis ao Espírito. Deus precisou contar com um homem nada convencional para que Jesus viesse ao mundo pela primeira vez. E Deus precisa contar nessa era final de pessoas fora da caixa que consigam seguir a direção do Espírito, que não estão presos a liturgias, que não estão presos à tradição, que não estão presos à estrutura, mas que conseguem ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, e atender o seu comando. Louvado seja o Senhor. Vamos estar sensíveis, irmãos, à direção do Espírito. Amém? Versículo 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então aqui a gente já vê um prenúncio do que aconteceria com esse homem, que foi tão importante, que foi responsável por essa virada do velho para o novo. O fim de uma estrutura antiga para o início de uma nova era, de um novo tempo. Mas aqui a Bíblia já está dando sinais de que o final dele não seria bom. Ele seria encarcerado. Sabe por que João no final foi encarcerado? Porque ele não soube sair de cena na hora certa. Irmão, nós temos que ser sensíveis à direção do Espírito. Deus pode nos usar, Deus pode querer contar conosco, mas num dado momento Deus pode mudar a direção. Deus pode mudar a direção. Às vezes nós estamos acostumados num caminho, numa forma, e Deus pode mudar. Ou não pode mudar? Pode mudar. Deus não segue linha reta. Amém?
próprio capítulo 3 de João diz que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, no Novo Testamento, é assim que Deus age. Segundo a direção do Espírito. Amém? E nós precisamos ter sensibilidade para perceber quando o Espírito muda. Quando a gente entra de maneira mais profunda na história de João Batista, a gente percebe que ele acabou andando, trilhando o mesmo caminho de Lúcifer, o mesmo caminho de Caim, alguém que se prendeu, ficou apegado à sua função, à sua posição importante de destaque. Subiu na cabeça dele o fato de ter tido uma nobre função. Passou a ter discípulos, aquilo mexeu com o coração dele, irmãos. Nenhum de nós deve ter discípulos para si. Todos nós somos discípulos do Senhor. Todos nós seguimos o Senhor. E as pessoas que vêm até nós precisam ser levadas ao Senhor. João Batista não fez isso. Ele manteve as pessoas ali no seu círculo, próximas a ele, o bajulando. Com certeza isso aí mexeu com o coração dele. E o coração dele, aos poucos, foi ficando obscurecido. Lentamente ele foi perdendo a percepção espiritual. Aquilo que até então era claro, já deixou de ser claro. Ele sabia nitidamente quem era o Cristo. Passou a saber. Agora, ele passou a questionar se aquele era de fato o Messias. Irmão, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Ele não soube desapegar-se da bajulação dos seus seguidores. Nós precisamos ser renovados, irmãos. Mateus capítulo 9. Respondeu-lhe Jesus. É isso? É. Acaso estáis tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Irmãos, o Senhor está querendo nos dar um vinho novo. Amém? O Senhor está querendo nos dar um vinho novo. Só que um vinho novo não pode ser posto num odre velho. Não pode ser posto num odre velho. Por quê? Porque o processo de fermentação de um vinho novo é rápido. O Senhor falou em Mateus capítulo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que você quer ser? Alguém que foi conhecido como o maior nascido entre os homens ou o menor no reino dos céus? O menor do reino dos céus é como uma criança. Jesus falou que se nós não nos convertermos como criança, não entraremos no reino dos céus. Que o Senhor possa fazer de cada um de nós o menor do reino dos céus. Amém?